Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro capítulo do livro de Jó. É muito bom poder estar aqui junto com vocês, povo de Deus, para que a gente possa adorá-lo, bendizê-lo, exaltar o nome do Senhor, por todas as suas bondades para com nossas vidas, pela salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Que o Senhor possa exaltar o seu nome nessa noite e possa falar a cada coração aqui presente nesse lugar. Eu gostaria que você pudesse, junto comigo, acompanhar a leitura do verso 1 ao verso 8 do primeiro capítulo de Jó, onde o texto nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os anjos, filhos de Deus, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Vá comigo para o capítulo 42 do mesmo livro de Jó. E acompanhe a leitura do verso 5 e do verso 6, depois de toda a saga do livro, de todas as dificuldades que Jó enfrentou, de todas as visitas dos seus amigos, de todos os problemas que ele viveu, dos questionamentos do seu coração, das queixas que ele levou a Deus, e ele ouvir de Deus, depois de muito silêncio, algumas palavras. Veja a que conclusão Jó chegou, e que nós acabamos de cantar também. Ele diz no verso 5 do capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, o nosso coração é grato por te conhecer. O nosso coração é grato por ter um dia sido alcançados pela tua graça, pelo teu favor. Um dia o teu Espírito nos chamou de forma eficaz à tua presença. Nos mostrou quão rebeldes e pecadores nós éramos diante do Senhor. Nos conduziu a arrependimento sincero e verdadeiro. Nos fez olhar para a cruz e crer que o que Cristo fez ali cobriu e pagou todos os nossos pecados diante do Senhor. Obrigado, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e falou profundamente ao nosso coração, nos mostrando o teu favor, tua graça e tua misericórdia,
O que nós merecíamos, juízo. O que o Senhor nos deu, graça e misericórdia. Por isso nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque fomos justificados pelos méritos do Teu Filho Jesus, porque fomos acolhidos na Tua família e adotados como filhos do Senhor. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite e cantamos louvores a Ti. Essa é a razão pela qual nós dobramos os nossos joelhos em oração para pedir ao Senhor que nos perdoe os pecados que nós permitimos tomar lugar em nossa vida. De joelhos nós pedimos que o sangue do Teu Filho derramado naquela cruz nos perdoe e nos purifique das nossas faltas. Nós cantamos de alegria o Teu perdão, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós entregamos ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado em Tua misericórdia e graça. E agora, nesse momento que nós paramos e aquietamos o nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, Senhor. Passe por cima das nossas limitações humanas e fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos e fale profundamente a nossa alma. Tu conheces cada vida aqui presente nesse lugar. Tu conheces cada pensamento, cada situação que nós vivemos. Tu conheces a nossa vida, Senhor. Vem de encontro às nossas necessidades e fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos, confiados em Jesus, a quem rendemos toda a nossa honra, glória e louvor. É no nome dele que nós rogamos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Essa noite Deus nos faz um convite. Ele fez um convite aos anjos. Fez um convite a Satanás. Fez um convite ao universo. E o convite de Deus é esse: observe o meu servo Jó. Eu tenho dito que, da mesma forma que Deus, ao revelar publicamente o início do ministério de Jesus lá diante de João Batista, quando ele foi batizado, quando os céus se abrem e uma voz dos céus faz uma declaração pública, audível e clara: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Da mesma forma que Deus tem prazer no seu Filho Jesus, Ele também quer ter prazer na minha vida e na sua vida. É isso que está acontecendo aqui, diante dos anjos que vêm prestar contas a Deus, inclusive Satanás, vem prestar contas a Deus. E Deus olha para ele e diz: observe o meu servo Jó. Eu tenho prazer nele. Ele é um homem temente, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desvia do mal. Não há ninguém na terra como ele. Eu queria trazer uma coisa para mim, para você pensar nessa noite. Você sabia que esse é o desejo de Deus em relação à sua vida e à minha vida? Ele quer usar a minha vida e a sua vida para dizer ao mundo: observe a vida dessa pessoa, desse meu servo. Não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém aqui nesse trabalho, nessa repartição, nessa escola, nessa academia, nesse condomínio. Não há ninguém como ele. Ele é um homem temente a mim. Ele é um homem íntegro. Ele é uma pessoa correta. Uma pessoa que se desvia do mal. É isso que Deus quer dizer de mim e de você. Para o mundo, para as pessoas. Para que a nossa vida reflita a sua luz, a sua glória. E os homens temam a Deus e reconheçam que nós somos o que nós somos porque Deus agiu com graça e misericórdia em nossa vida. Mas por que eu quero trazer essa mensagem para a gente pensar hoje, nessa noite? Porque aquilo que nós geralmente conhecemos como salvação é um pacote que Deus fez em favor do homem, possibilitado pela obra de Cristo. Mas muitas vezes, por não conhecermos toda a verdade acerca da salvação,
dessa salvação revelada, nós confundimos salvação apenas com seu primeiro aspecto, que é a justificação. De fato, a justificação é apenas um aspecto primário, ou primeiro, de todo o pacote da obra de Cristo naquela cruz, daquela obra salvífica. A justificação é um ato da graça redentora de Deus, que abre a porta para aquilo que eu gostaria de falar hoje, a respeito, tendo Jó como exemplo, a respeito da santificação. A santificação é um aspecto seguinte à justificação, e está dentro do pacote que nós chamamos de salvação. Enquanto a justificação é um ato da graça redentora, a santificação é um processo que se desenrola na esteira da salvação. A primeira é a obra do Espírito Santo, que chama eficazmente o eleito, que o conduz a arrependimento verdadeiro, que o regenera, trazendo ele a vida espiritual que antes estava morta por causa da queda, que o conduz à fé salvadora, ao confiar na suficiência da obra de Cristo na cruz. Então, essa pessoa é justificada e adotada como filho de Deus. É imputada a ela os méritos de Cristo e da obra de Cristo. Essa pessoa foi justificada da culpa do seu pecado. Só que nós não podemos confundir o pacote todo da salvação apenas ao aspecto primeiro da justificação. A partir disso, a partir dessa obra da justificação, desse chamado eficaz, dessa condução a arrependimento, a reconhecimento da nossa miséria diante de um Deus justo, o lamento pela nossa condição, o olhar para a cruz e crer no que Cristo fez, o ser justificado e o ser adotado como filho de Deus, a partir disso, o Espírito Santo habita a vida do justificado e agora trabalha junto com ele, com o regenerado, o desenvolvimento da sua salvação, que nós chamamos esse passo agora de santificação. E é sobre santificação que o texto de Jó nos fala. O escritor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor, que sem santificação ninguém será salvo. Eu gostaria de tratar sobre esse tema nesta ocasião. Gostaria de chamar a sua atenção para que você avalie a sua vida cristã e esse aspecto da salvação que nós chamamos de santificação. É a minha vida hoje. É a maneira pela qual eu tenho visto desenvolver em mim aquilo que foi iniciado pela justificação. É como eu compreendo a vida e como eu lido com essas verdades na minha vida prática. Pois muitas pessoas estancaram em suas vidas apenas nas verdades da justificação e não avançam em suas vidas e lutas contra a natureza caída e pecaminosa. Elas não crescem espiritualmente, elas não crescem em santificação, elas não desenvolvem a vida espiritual e muitas vezes encontram-se em perigo, enganadas, em convicções mancas, falsas e deficientes. Pois o texto de Hebreus é claro e direto: sem santificação ninguém será salvo. Tem acontecido uma explosão no mundo evangélico que tem atraído muitas pessoas por causa das doutrinas da graça, da pregação expositiva, e muitas pessoas têm procurado igrejas que têm um púlpito expositivo e de teologia reformada. E quando as pessoas descobrem isso, e mesmo as pessoas que vivem nesse ambiente teológico presbiteriano reformado,
parece que gostam de discutir essas verdades da justificação, da graça de Deus. Mas, no entanto, muitas vezes capengam na sua vida espiritual. São mancos e defeituosos na sua vida de santificação. E não servem de referência para ninguém. Então, é necessário que a gente compreenda que a salvação não se resume ao primeiro aspecto da justificação. Se eu fui justificado, será em mim desenvolvida a obra de santificação do Espírito Santo de Deus. E isso eu preciso e tenho condições de avaliar a que nível e a que grau a minha caminhada cristã, ou os frutos do Espírito Santo, têm se manifestado em minha vida prática. Nós não queremos que você fique estancado, nanico espiritualmente. Uma pessoa que compreende a justificação, mas que essa justificação não resulta numa vida nova em sua vida, numa vida santa diante de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É a afirmação do escritor de Hebreus, movido e inspirado pelo Espírito Santo. Como saber se estou no caminho certo? Como saber se a minha vida tem produzido os frutos de uma vida regenerada e justificada? Como avaliar isso com honestidade diante de Deus? Com transparência diante de mim mesmo? O que Deus nos diz? E aqui eu queria que você ouvisse o que Deus diz acerca de Jó. O que Deus diz acerca desse homem? E Jó é colocado aqui como uma referência. Claro, eu sei até que eu posso receber algumas críticas de pessoas de dizer assim, não, o nosso referencial é Cristo Jesus. E a gente deveria ser cristocêntrico nas nossas pregações e até mesmo no nosso estímulo de vida cristã e incentivo para os cristãos. Mas eu quero lhe dizer que, porque talvez Cristo Jesus, sendo a segunda pessoa da divindade e o Filho de Deus, possa ser um padrão que você diga, é muito elevado para mim, Deus olha para você e diz, então você vai observar a vida de algumas pessoas que seguiram a Cristo. Você vai observar, como Paulo dizia, sejam meus imitadores, assim como eu tenho tentado ser de Cristo. Assim como Pedro vai dizer, sede santos, como é santo o vosso Pai Celestial. Deus diz aqui para mim e para você, para os anjos, para Satanás e para o universo, observe a vida de Jó, que você vai entender o que é uma vida que exala a santificação, que exala a espiritualidade, que agrada a Deus, a ponto dele colocar como referência para Satanás. Então vamos observar a vida de Jó. O que o texto diz sobre ele? Primeiro, o texto começa no verso 1, afirmando que existia um personagem, uma pessoa histórica, real, chamada Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E o narrador do texto diz que este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. As mesmas palavras que Deus, ao chamar a atenção de Satanás, diz acerca de Jó no verso 8. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, na sua geração. Porque ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, não haver ninguém como Jó na terra em sua geração, aponta para o fato de que Deus quer usar a minha vida e a sua vida na nossa geração, para sermos referências para outras vidas e exalarmos o bom perfume de Cristo. Porque a pregação e o anúncio que nós temos que fazer só vai encontrar efeito e impacto na vida das pessoas se a nossa vida expressar aquilo que nós falamos e pregamos. Se não,
vamos soltar palavras ao vento. E as pessoas vão olhar para a nossa vida e vai dizer, te conheço. Não há ninguém como ele na terra em sua geração. 4 coisas o texto afirma de Jó. Que ele era um homem íntegro, né? Um homem de uma postura e de uma conduta e de um caráter inquestionável. Uma pessoa reta, correta, no trato com as outras pessoas. Uma pessoa que temia a Deus, isso significa levar Deus em conta, em consideração. Andar com Deus, obedecer a Deus, prestar atenção a Deus, dar ouvidos à voz de Deus. Isso é temer a Deus, é levar Deus em consideração na minha vida, na minha conduta, no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos. Levar Deus a sério. Ele é um homem que, por causa disso, de temer a Deus, ele se desvia do mal. Ele evita o mal. Ele consegue perceber o mal. E ele sai longe do mal. Se desvia do mal. Esse é o homem que Deus quer que a gente preste atenção na vida dele. Para que, de alguma forma, a gente procure referências humanas para dizer, é possível você ser humano, pecador e caído e viver uma vida que agrade a Deus. Ser uma pessoa íntegra no trato com as outras pessoas, ser uma pessoa correta na sua vida, ser uma pessoa temente a Deus e uma pessoa que se desvia do mal. Essas 4 coisas nos apontam, abre um flash, uma luz, para que a gente entenda o que é uma vida de santificação. Em segundo lugar, o texto nos diz que Jó fazia continuamente o que estava ao seu alcance para crescer em sua vida espiritual. Por isso ele era um homem íntegro, por isso ele era um homem correto, por isso ele era um homem que temia Deus, por isso ele era um homem que se desviava do mal, porque ele se esforçava por viver uma vida que agradava a Deus. O apóstolo Paulo exorta seus leitores na carta aos Filipenses, dizendo o seguinte, no capítulo 2, versículo 12 e 13: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o conselho de Paulo, que eu deveria desenvolver a minha salvação. Mas aí a gente diz, espera aí, salvação não é um ato da graça de Deus que alcança um pecador perdido? Como é que eu vou desenvolver? Eu tenho que fazer então alguma coisa para ser salvo? E é aí que mora a confusão das pessoas. De entender que a salvação é um pacote completo, que tem começo, que tem meio e que tem fim, que tem um aspecto passado, que tem um aspecto presente e que há um aspecto futuro. Que a salvação implica na justificação, implica na santificação e implica na glorificação. Que lá no passado eu fui justificado da culpa do meu pecado. Quando eu fui convencido pelo Espírito Santo, quando eu fui chamado eficazmente à razão, quando eu entendi a minha rebeldia e o meu pecado, quando eu me arrependi disso, quando eu criei que a obra que Cristo fez na cruz era suficiente para pagar a minha culpa, eu fui justificado e não há mais nenhuma condenação sobre mim. Esse é o aspecto passado que aconteceu na minha história há 42 anos atrás. Eu entendi isso e eu fui salvo da culpa do pecado que era contra mim. Já não há mais nenhuma condenação. Cristo pagou todo o escrito de dívida que era contra mim lá no meu passado. E eu fui salvo da culpa. Porém, eu não fui salvo ainda plenamente da presença do pecado na minha vida. A partir de então, o Espírito Santo habita em mim e ele me dá todos os meios de graça necessários para que o pecado perca força na minha caminhada.
Então, a partir do momento que eu fui justificado, eu passo a caminhar nesse segundo passo da salvação, que é a santificação. E Paulo está falando disso aos Filipenses. Desenvolva a sua salvação no tempo presente, com temor e tremor. Desenvolva a sua santificação. Você foi justificado não para viver debaixo do pecado, mas para vencer o pecado na sua vida. Você vai ser salvo todos os dias do poder do pecado sobre você. Essa é uma ação contínua que pede de mim esforço, pede de mim zelo, pede de mim desejo de querer viver para agradar a Deus. Agora que eu fui regenerado, fui feito nova criatura, eu tenho condições de lutar contra o pecado, com o auxílio da graça de Deus, do Espírito Santo em mim e dos meios que Deus me colocou para que eu possa vencer o pecado, para que eu possa me fortalecer espiritualmente todos os dias, para enfrentar essa natureza corrupta que habita em mim, para enfrentar o mundo que usa-se como vitrine para seduzir essa natureza corrompida que há em mim, que é administrado pelo diabo, que usa essa vitrine do mundo para atrair a minha natureza pecaminosa. Deus me dá graça para que eu não seja uma pessoa que, apesar de justificada, apanhando e derrotado do pecado a minha vida toda. Ele me dá condições de vencer a força do pecado sobre mim. Há momentos que eu vou enfraquecer, há momentos que eu vou tropeçar, há momentos que eu vou cair. Esse aspecto da salvação é um processo que começa na justificação e só termina quando eu morrer ou quando Cristo voltar. Então todos nós estamos vivendo isso aqui agora. A minha pergunta para mim e para você é: como você vai nisso? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a sua natureza pecaminosa e caída? Como você lida com Deus diante de muitas vezes você tropeçar e ser vencido por essa natureza? O que mais tem dominado a tua vida? É a vida nova que você ganhou em Cristo Jesus ou é essa vida velha, antiga e essa natureza corrompida? Melhor respondendo, o que as pessoas que convivem comigo observam em mim? Qual é o meu testemunho no meio onde Deus me inseriu? No trabalho, na repartição, na escola, na faculdade, na academia, lá no meu edifício, no condomínio. O que as pessoas veem em mim? O que elas enxergam em mim? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para que a gente possa avaliar se a obra da justificação tem produzido efeitos de crescimento espiritual, de maturidade, de santificação. É por isso que Paulo está falando aqui isso aos crentes, aos seus leitores de Filipos. Irmãos, desenvolva a sua salvação, ou a sua santificação, para ser mais preciso. Cresça em santificação. Busque os meios de graça para que você viva a vida a ponto de exalar o bom perfume de Cristo. Permita que o Espírito Santo domine a tua vida e não a velha natureza caída. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. A ideia aqui é: ponha em ação a sua salvação, esse aspecto presente de que você vem sendo salvo do poder do pecado sobre você. Ele vai perdendo força, o pecado não mais domina você. Isso, claro, é um processo pelo qual o Espírito Santo de Deus vai talhando o nosso caráter para nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus. Vai laborando e nos mostrando áreas da nossa vida que precisam ser entregues, confessadas e abandonadas pelo pecado. Então, isso é um processo que vai durar a sua vida toda e a minha vida toda. Paulo diz isso aos Filipenses: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Ponham em ação a sua salvação. Mas
continua Paulo, saibam de uma coisa: é Deus quem executa, quem opera, quem efetua em vós, tanto o querer isso, o desejar isso, quanto o realizar isso na sua vida. Ou seja, corra a carreira da santificação confiado na graça de Deus. Mas desenvolva, se esforce, corra atrás. Não cruze os braços, não se acomode, não se acostume com os seus pecados que aparecem continuamente na sua vida diante de você. Lute contra essa natureza pecaminosa caída que você carrega, porque você tem uma nova natureza, porque você tem a graça de Deus e os meios de graça para que você possa vencer essa natureza. Você não foi salvo na cruz, não foi salvo da sua culpa para viver escravizado no pecado. Jó se preocupava com a sua vida e com a vida da sua família. Ele não vivia uma vida dividida, repartida entre domingo na igreja e a semana no trabalho. Para Jó, uma vida santa é uma vida que íntegra e que implica em todas as coisas. As coisas do dia a dia eram tratadas espiritualmente por ele. Jó era um homem rico, era um homem bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, era um homem bem-sucedido na vida familiar. Tinha 10 filhos, todos eles bem resolvidos financeiramente. Jó tinha seus negócios prósperos, é isso que o texto quer nos dizer. Ele era um homem rico. O texto diz que não havia no Oriente ninguém semelhante a ele. Bem-sucedido em sua vida profissional, com muitos bens. Diz lá o texto que este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. No verso 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas. Isso aqui está fazendo um inventário dos bens dele. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, trabalhando para ele, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, ele era uma pessoa bem-sucedida em várias áreas da sua vida. A família grande, bonita, um homem rico e próspero em seus negócios. Seus filhos também eram bem-sucedidos, davam festas e banquetes uns para os outros. Tinha uma família unida, os filhos viviam em união, convidavam os seus irmãos às suas festas. Jó não relaxava nos cuidados espirituais de seus filhos e da sua família. O texto nos diz isso. Após o ciclo de festa, vejam, eram 7 irmãos, que cada um convidava os outros para vir fazer parte da festa que ele dava, do jantar que ele dava, do banquete que ele dava, chamava as suas irmãs também para participar, geralmente eram casadas com suas famílias, e viviam em união. E aí um filho fazia isso no mês, aí o outro filho fazia isso também, e o outro filho fazia isso também, e quando acabava o ciclo dos 7 irmãos que faziam essas festas, vejam a preocupação de Jó. Ele não relaxava nos cuidados espirituais de seus filhos e da sua família. Após o ciclo de banquete, verso 5, nos diz que quando se encerrava o ciclo de banquetes, de festas, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque Jó pensava assim: é possível que no exagero da festa, é possível que na abundância de bens, da riqueza que eles conquistaram, é possível que eles se esqueçam de Deus. É possível que nessas festas eles passem do limite e bebam vinho demais. É possível que eles possam, nos seus corações caídos e pecadores, até desconsiderar Deus e blasfemar contra Deus. É possível que aconteça isso entre os meus filhos, porque eles carregam corações caídos e pecadores.
E Jó se preocupava com as motivações do coração de seus filhos, para que eles não perdessem o foco. Jó, então, pastoreava os seus filhos, tratava do coração de seus filhos. Jó os chamava depois do período de festas. E eu acho que esse chamado de Jó aqui é sondar o coração dos filhos, conversar com os filhos particularmente. Pastorear o coração dos filhos. Talvez, será que, quem sabe, eles não tenham no seu coração falado alguma coisa, feito alguma coisa, pensado alguma coisa que ofendesse Deus. O que eu estou querendo que vocês entendam é que uma vida de santificação é uma vida prática. E que eu não posso desassociar a minha vida aqui do domingo da minha semana. Que eu tenho que ser no meu trabalho o que eu sou aqui na igreja. Que a minha vida tem que ser uma vida coerente. E que eu tenho que aplicar as verdades da minha vida prática daquilo que eu digo crer. Que isso é temer a Deus e levar Deus em consideração. Jó pastoreava o coração dos seus filhos. Jó pastoreava a sua família. Ele chamava os seus filhos para conversar, para sondar o coração. Ele os conduzia a uma vida de santificação, diz o texto. Jó não só procurava viver a santificação na vida prática, ele também estimulava, incentivava, refletia com os filhos para que eles vivessem também uma vida de santificação. Os levara à reflexão, a arrependimento, a sondar coração. Instruir filhos e família não é só você dar para ele ordens e ensinar mandamentos, é você cuidar do coração deles. Porque é do coração que saem todas as coisas ruins. Jó não somente pastoreava, chamando os seus filhos à reflexão e à conversa, Jó não somente conduzia e influenciava os seus filhos a viver uma vida prática de santificação, Jó intercedia e orava por eles, levantando-se nas madrugadas, para interceder pelos seus filhos, para pedir a Deus misericórdia sobre a vida deles. Ele oferecia sacrifícios por cada um deles. E o texto termina dizendo, no final do versículo 5, que ele fazia isso continuamente, regularmente, cotidianamente. Mesmo os seus filhos já sendo adultos, casados e tendo suas famílias. Quem é pai sabe o que é isso, né? A gente nunca deixa de se preocupar com os filhos. Mesmo quando eles casam e saem de casa, a gente fica preocupado com a vida espiritual deles, com a educação dos filhos, com a vida profissional deles. Assim Deus faz com a gente. A gente nunca vai deixar de ser pai. A gente nunca vai deixar de ser sacerdote. A gente nunca vai deixar de se preocupar. Depois que a gente tem filho, eu digo, depois que eu tive filho, eu nunca dormi uma noite toda, plena. Jó se preocupava com a vida dos seus filhos. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a vida de santificação, uma vida cristã, ela não pode somente se basear nos conceitos corretos acerca da justificação e ponto. Eu tenho que ser grato a Deus pela sua salvação graciosa em Cristo Jesus. Mas isso não é todo o pacote. Eu tenho uma vida pela frente. Eu me relaciono com pessoas. E Deus quer usar a minha vida para exalar o bom perfume de Cristo Jesus. E eu preciso me preocupar com a minha vida prática, com o meu dia a dia, com o que as pessoas enxergam em mim. Para que elas possam, como disse Jesus aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 5,
brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, a vossa conduta, e glorifique o Pai que está nos céus. Para que eu não corra riscos de ter uma convicção capenga só na justificação, e isso não ter nenhum efeito prático na minha vida de santificação. Mas, apesar de Jó ser um homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desviava do mal, no desenvolvimento da santificação, nunca estaremos prontos, e Jó não se achava pronto. Às vezes até se achou num determinado momento, quando ele começou a se queixar de tanto problema que ele enfrentou na vida. E dizer, puxa vida, o que é que eu fiz de tão errado para que tudo isso viesse contra mim? Ou sobre mim? Perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou na miséria, perdeu a saúde. É por isso que eu quis que vocês lessem comigo o capítulo 42 do final do livro de Jó. Porque depois de tanto dilema, de tanto conflito com a sua própria vida, com a sua própria sorte, ele começou a se queixar de Deus. Ele começou a reclamar a sua própria existência. Começou até a amaldiçoar o dia que nasceu. Se era para viver isso, é melhor que ele não tivesse nascido. E Deus chega para Jó depois de muito silêncio e começa a chamá-lo na responsabilidade na grande. Quem é você, Jó? Para questionar os meus desígnios? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E então Jó faz aquela afirmação que, apesar de ser um homem de uma vida íntegra, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó afirma aqui no capítulo 42, depois de ficar estarrecido e botar a mão na boca e dizer assim: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Depois do capítulo 40, dele ouvir a primeira resposta de Deus, ele dizer: Senhor, sou indigno, que te responderia eu diante daquilo que o Senhor me colocou? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não direi mais nada, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. O Senhor está coberto de razão. Eu antes temia o Senhor, eu antes me desviava do mal, eu antes vivia uma vida íntegra e reta, mas eu antes também não te conhecia, Senhor. Ou só te conhecia de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir, Senhor. Mas agora, o Senhor me levou a um relacionamento onde os meus olhos contemplam o Senhor. Eu fico perguntando para mim, sabe? Eu acho que você deve perguntar para você. Se esse homem que Deus colocou como referência para que a gente observasse a vida dele, se Deus afirma que na sua geração não havia ninguém íntegro como esse homem na terra, se Deus é quem afirma que Jó era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que temia o Senhor, uma pessoa que se desviava do mal, e Jó está dizendo que antes eu te conhecia só de ouvir. Eu fico pensando, imagina eu e você, que muitas vezes o nosso cristianismo é muitas vezes conceitual. A gente conhece verdades sobre Deus. Minha pergunta é: eu conheço Deus? Eu tenho um relacionamento íntimo com Deus? Eu vivo uma vida diária experimentando a comunhão com Deus? Será que eu experimento aquilo que
os primeiros pais viveram no Éden, que Deus se encontrava com ele todos os dias pela viração do dia? Será que o meu cristianismo é um cristianismo tão somente conceitual? Onde eu venho para a igreja, muitas vezes estou aí, culto rolando, pregação rolando, louvor rolando e eu aqui no celular. Será que eu estou brincando na minha vida espiritual e vou sofrer uma decepção naquele dia do Senhor? Será que eu levo o cristianismo a sério? Ou será que eu decorei ou aprendi alguns textos bíblicos que falam a respeito da salvação pela graça de Deus e tenham sustentado a minha vida lá atrás, mas que isso não tem nenhum efeito prático na minha vida de santificação? Será que a minha natureza caída e pecaminosa me domina? Será que eu continuo sendo a mesma pessoa egoísta do passado, vivendo a vida para mim mesmo, como se eu fosse o meu Deus? Ou será que de fato houve uma transformação na minha vida e eu busco viver uma vida em comunhão com o Senhor e fazer a vontade do Senhor? Por isso Paulo diz aos filipenses: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, na certeza que é Deus quem efetua em você o desejo disso e a realização disso em sua vida. No desenvolvimento da nossa santificação, nós nunca estaremos prontos. Fui salvo da culpa do pecado, venho sendo salvo há 42 anos na minha vida pessoal do poder do pecado sobre mim. É natural que hoje eu deveria ser mais crente do que fui há 30 anos atrás, do que fui há 20 anos atrás, do que fui há 10 anos atrás. Porque à medida que eu vou crescendo em minha comunhão em Cristo Jesus, eu vou me fortalecendo cada vez mais e o pecado vai perdendo força na minha vida. Eu vou cada vez mais me parecendo com Cristo. O Espírito Santo vem talhando em mim, no meu caráter, o caráter de Cristo. Mas isso nunca vai ser completo, porque eu ainda vou carregar essa natureza pecaminosa que pulsa dentro de mim. E vou lutar dia a dia contra ela, na minha caminhada cristã. Mas a pergunta que eu me faço é que se eu consigo olhar para trás na minha vida e perceber que a minha vida tem tido maturidade, crescimento e santidade. Se os frutos do Espírito Santo têm produzido em mim diferença, transformações. Se eu tenho crescido na graça e no conhecimento de Cristo. Se eu tenho crescido em comunhão com o meu Deus. Se eu tenho experimentado isso na minha vida, ou se eu estanquei lá atrás. Paulo afirma, escrevendo a carta aos Filipenses no capítulo 3, no verso 12 e 13: quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas avanço para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para obter aquilo para o qual eu fui conquistado na cruz. Essa é a convicção dele. Eu desenvolvo a minha salvação, eu corro atrás dela, eu me esforço, com a graça de Deus, sabendo que é Deus quem opera em mim o querer e o realizar. Não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E qual é o alvo do crente? É a sua santificação, a sua glorificação. E eu tenho dito isso. Fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo definitivamente da presença do pecado sobre mim. Não haverá mais pecado lá na glorificação. Aí sim estarei em plena salvação, sem pecado, sem lutas. É isso que ele está dizendo aqui aos filipenses. Eu não alcancei ainda, não julgo ter alcançado, mas eu faço uma coisa, eu prossigo, eu avanço para o alvo, para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado por Cristo Jesus.
Essa é a soberana vocação de Deus para um crente, um eleito. Aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, mas eu preciso ver isso na minha vida prática. Paulo exortou os cristãos em Roma também, dizendo assim no capítulo 6, no verso 22 da carta aos Romanos: agora que vocês foram libertados da culpa do pecado, agora que vocês foram transformados em servos de Deus, apontem a vida de vocês para a santificação, tendo por fim a vida eterna, ou seja, a glorificação, quando vocês serão completamente salvos da presença do pecado. Então, vejam isso, entendam isso, que a salvação é esse pacote que tem um passado, um presente e um futuro na vida de um eleito, de um crente. Que eu fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder do pecado, serei salvo da presença dele na minha vida. E eu preciso olhar para a minha vida agora e ver que ela tem de fato avançado nesse processo de santificação. Que eu não posso parar, que eu não posso me acomodar ao pecado, que eu não posso viver uma vida desassociada daquilo pelo qual eu fui conquistado, que eu tenho que viver essa vida de santificação. Diante do exposto, eu lhe pergunto com toda sinceridade: como está a sua vida? Como é o seu dia a dia? Você tem vivido sua vida presente olhando só para o passado? Ou você tem desenvolvido a sua santificação? Ou melhor, você ora? Você busca Deus? Você lê? Você entende? Você aplica a Bíblia à sua vida? São perguntas que nós precisamos nos fazer com muita sinceridade no coração, para que eu não esteja aqui me enganando. Pois a Bíblia nos diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque a Bíblia me diz que o caminho é estreito, que a porta que leva à perdição é larga, mas a porta que é da salvação é estreita. Ouviu que Jesus falou que pelos frutos eu conheço os meus discípulos, se conhecerão os meus discípulos. Eu preciso me avaliar se em mim tem sido manifesto ou produzido os frutos de uma vida nova e transformada por Deus. Se eu tenho sede de Deus, se eu busco a Deus, se eu persigo a santificação, porque é isso que o escritor de Hebreus diz: persiga a paz com todos e persiga a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em resumo, a santificação se inicia por ocasião da conversão e se desenvolve durante a vida toda de um crente. A santificação é um processo contínuo e crescente que exige de nossa parte esforço, obediência, renúncia e zelo. Na santificação somos plenamente renovados pelo Espírito Santo para sermos segundo a imagem de Cristo. Recebemos não só a habitação do Espírito Santo em nós, mas com Ele todos os meios de graça para vivermos em novidade de vida com Deus. A santificação é uma experiência que provoca uma luta contínua entre minha natureza caída e a minha nova natureza espiritual. A santificação também é uma experiência de vitória e de crescimento na graça de Deus. A santificação me leva a cada dia a uma vida contínua e crescente de comunhão com Deus. A santificação, além de ser compreendida, deve ser buscada. Busque, persiga a santificação, esforce-se para viver em santificação. E além de ser buscada, ela precisa ser experimentada e vivida na sua vida, pois sem ela, ninguém verá o Senhor.
E eu gostaria de deixar essa palavra para a nossa reflexão. Vivemos dias em que é moda você frequentar igrejas que expõem a Bíblia e igrejas de teologia reformada. Mas minha pergunta sincera para você é que a sua precisão conceitual e teórica, se não transformar a sua vida, se não mudar o seu caráter, se não colocar em você desejo pelas coisas de Deus, de nada adianta. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que a gente busque viver uma vida sincera com Deus. Uma vida transparente com Deus. Que a gente não receba de Jesus aquilo que Nicodemos recebeu de Jesus, quando chegou para ele para dizer: Senhor, eu preciso te dizer uma verdade que está convicta no meu coração. Eu sei quem tu és. Tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus olhar para Nicodemos e de nada adianta você saber isso, se você não nascer de novo. Que Deus possa nos dar a graça de vivermos uma vida sincera, transparente e profunda com o Senhor. Amém?